Fala família, sejam todos bem-vindos ao canal Vitrine Política. Nesse canal você recebe informações diretas, claras e sem rodeios sobre política e atualidade. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixe seu like e se inscreva aqui nesse canal para você nos fortalecer aqui na plataforma e para que essa informação chegue a mais pessoas. Essa notícia vem diretamente do Deltan Dallagnol. Glauber não é cassado, mas é suspenso pela Câmara dos Deputados. Assista esta matéria até o final para você entender melhor tudo sobre o que está ocorrendo e vamos deixando os créditos para o Deltan na plataforma. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria e também de ativar o sino para você ficar informado sobre tudo o que acontece na política do Brasil e do mundo. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Urgente! Foi suspenso nesta madrugada o mandato do deputado do PSOL Glauber Braga, daquela esquerda e progressista mais chata que tem. Mas não era Deltan para ele ser cassado? E a suspensão, ela foi uma vitória ou foi uma derrota da esquerda? E para a direita, hein? Que foi que aconteceu com o mandato da Carla Zambelli, cuja cassação ia ser definida também nessa madrugada? Pessoal, o Glauber Braga ele teve o mandato suspenso nessa madrugada pela Câmara e tem mais coisa aí do que a gente pensa e eu vou contar tudo isso pra vocês hoje. Então, meu bom dia pra você que tava torcendo pela cassação do Glauber e pela salvação da Zambelli. Hoje, no nosso primeiro encontro com Justiça do dia, eu vou te explicar o que aconteceu nesta madrugada em 3 pontos. O que foi que a Câmara decidiu? Em segundo lugar, como que o Glauber Braga ele chegou a esse ponto e como que isso mostra a hipocrisia da esquerda? Terceiro, eu vou te mostrar que nem tudo foi ruim para a direita nessa história e vou te contar o que foi que aconteceu com o mandato da Carla Zambelli. Ela foi cassada? Bora então direto para o nosso primeiro ponto. O Glauber Braga, que você vai ver aí na foto, ele teve o seu mandato suspenso por 6 meses pela Câmara. Mas ele não ia ser cassado, Deltan? O que foi que aconteceu, hein? Bom, até ontem estava tudo certo pela cassação do Glauber. Os deputados eles não têm, na sua grande maioria, muita simpatia pelo Glauber, não. Ele é tido como arrogante, abusado, antipático e ele faz ataques baixos contra todo mundo lá na tribuna, abusando da imunidade parlamentar que para a esquerda é garantida. Para a direita não, né? Para a direita é violada dia sim, dia também. Mas para a esquerda é garantida. Quando eu entrei como deputado lá na Câmara, me avisaram. Me aconselharam a não responder o Glauber e, como avisado, ele também me atacou de forma baixa. Então ninguém gosta dele por lá não. Mas houve uma ajuda inusitada que veio em socorro do Glauber que ninguém estava esperando. O Super Centrão. O Super Centrão, esse herói do Glauber, ele decidiu proteger o Glauber da cassação. Isso foi feito por esforço do PSOL e do PT, que procuraram uma parte aí do Centrão e conseguiram fazer com que os partidos liberassem as suas bancadas. Ou seja, os líderes desses partidos deixaram em aberto para cada deputado votar da forma como achava melhor e não como o partido determinava. O que o Centrão ganhou em troca, eu não sei. Mas Centrão hoje sabe como que é, né? Sempre tem um toma lá e um dá cá. Mas do que o Glauber estava sendo acusado, hein? O que foi que aconteceu? Eu vou mostrar o vídeo aqui para vocês do que aconteceu exatamente para você ir vendo aí comigo. Dá uma olhadinha aí. Enquanto você vai vendo na tela, o Glauber simplesmente agrediu, chutou uma pessoa lá dentro da Câmara porque essa pessoa supostamente estava ofendendo a mãe dele. E o importante aqui é esse supostamente, porque o processo no Conselho de Ética, lá nesse processo, o Glauber diz que esse rapaz, que é do MBL, abordou ele na Câmara dos Deputados, mas o Movimento Brasil Livre diz que quem abordou o rapaz esse dia, na verdade, foi o próprio Glauber. Ou seja, foi o Glauber que foi lá procurar confusão. Mas a hipocrisia fica pior. Vejam agora comigo como que o deputado Kim Kataguiri, que é do MBL, ele mostrou que o PSOL mente quando ele diz que o Glauber não deveria ser punido porque supostamente ele teria defendido a honra da sua mãe. Olha aqui comigo, ó. Eu escutei discursos aqui dizendo que não se pode caçar o deputado Glauber Braga por uma mera agressão, que seria uma lesão corporal leve, teria uma pena no Código Penal pequena demais para justificar a pena capital da política, que é a perda de mandato. Engraçado que o mesmo PSOL que utiliza esse argumento agora quis caçar o meu mandato por palavras, porque para defender a honra da minha família, para defender a minha origem, para defender o meu sobrenome, eu rebati a deputada do PSOL e eles quiseram me caçar porque eu disse que a deputada faz cosplay. Agora, quando o deputado Glauber agride fisicamente uma pessoa, aí é um exagero querer caçar. O PSOL não pediu só minha cassação, ingressou também no Ministério Público para pedir a minha prisão por algo que eu falei em defesa do meu nome e da minha família.
Gente, o que aconteceu nesse caso foi que o Kim Kataguiri, ele ouviu um discurso de xenofobia de uma deputada indígena e ele respondeu no mesmo tom. Só que aí o PSOL não aceitou isso e representou o Kim Kataguiri no Conselho de Ética e até no Ministério Público. Então vocês estão vendo dois pesos, duas medidas? Então esse papo aí de defesa da honra do PSOL é balela. Tá, mas a direita foi derrotada então, Deltan? Vitória total da esquerda? Não exatamente, agora eu vou te contar o que aconteceu no caso da Zambelli. E vai curtindo aí o vídeo, vai se inscrevendo, clicando no sininho das notificações e bora lá para entender o que aconteceu nesse outro caso. Todo mundo sabe que o Hugo Motta ele colocou a cassação da Zambelli e a do Glauber Braga para serem votadas próximas, para ter um equilíbrio aí entre direita e esquerda. Então, quando houve toda essa movimentação pela manutenção do mandato do Glauber, isso acabou também ajudando a Zambelli. Isso fez com que os deputados fossem mais corporativistas e o mandato da Zambelli acabou preservado e ela não foi cassada. Isso significa que o STF ele foi derrotado no Congresso, gente, incrivelmente, porque Moraes entendia que a Câmara deveria apenas carimbar, declarar a perda do mandato da Zambelli pela condenação criminal dela lá no STF. Gente, o simples ato de colocar a cassação determinada pelo STF para votar e não apenas declarar a perda do mandato já era um enfrentamento do STF, já era uma vitória da Zambelli e da direita, mas agora, então, ainda mais. O resultado da manutenção do mandato é uma derrota maior ainda para o STF. Você entendeu? Mas o que você acha, hein? Foi justa ou injusta a suspensão do Glauber? Tinha que ser cassado, né? E olha que curioso, o Glauber depois, no caso da Zambelli, ele votou pela cassação dela. É isso aí, pessoal. E o que você achou da vitória no caso da Carla? Conta aí pra mim a sua opinião sobre tudo isso nos comentários. E vamos para mais notícias no site Conexão Política. Brasil fecha 2025 com o segundo maior juro real do mundo. No último encontro do ano, o Banco Central manteve a Selic em 15%. As decisões anunciadas nesta quarta-feira pelos bancos centrais do Brasil e dos Estados Unidos mantiveram o cenário já esperado pelos mercados. Por aqui, o optou por preservar a taxa Selic em 15% ao ano, enquanto o Federal Reserve reduziu em 0,25%. O intervalo dos juros americanos, que passou a variar entre 3,5% e 3,75%. Que diferença! Durante todo o ano, nenhum dos diretores nomeados por Luiz Inácio Lula da Silva apoiou qualquer redução da Selic para 25%. Nas 8 reuniões realizadas no Copom, todas as deliberações foram unânimes, sempre no sentido de elevar e preservar a taxa básica no nível em que se encontrava. Mesmo sem alterações expressivas, o Brasil continua ocupando uma das primeiras posições no ranking global de juros reais, de acordo com um estudo reduzido pela MoneyU em parceria com a Lev Intelligence. O país permanece com a segunda maior taxa real do planeta, ficando apenas atrás da Turquia. O cálculo leva em conta a taxa projetada para os próximos 12 meses e a inflação estimada para o mesmo período, a partir das informações mais recentes divulgadas pelas autoridades de cada nação. O levantamento analisou o número de 40 economias. Do outro lado da lista apareceram países como Dinamarca, Holanda e Canadá, que registraram juros reais negativos, com índices que variam de 2,29 negativo a 1,53 negativo. A Áustria, Japão e, novamente, o Canadá aparecem logo na sequência, também com indicadores abaixo de zero. Quando se trata de taxas nominais, o Brasil ocupa o quarto lugar, com os atuais 15% ao ano definido pela Selic. A marca fica abaixo apenas dos juros extremamente elevados praticados por Turquia, que opera em 39,50%, Argentina com 29% e Rússia, que trabalha com 16,50%. Na outra ponta, as menores taxas nominais são observadas na Suíça, onde o juro está em 0%, no Japão em 0,5% e em Singapura com 1,15%. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. Obrigado pela sua audiência. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like e clicar no sino para você ficar informado sobre política. Agradeço a todos pela audiência.